Ei, gente, tudo bem? Vamos começar com as nossas notícias hoje. Olha, a Miriam Rios, atriz, ela atualmente parece que na reprise de novela do SBT, se não acabou, não sei. Mas Miriam Rios, ela que a última aparição dela foi na novela então no SBT, as novelas infantis. Então, ela afirmou para uma entrevista à revista Quem que ela quer escrever um livro sobre o casamento dela com o cantor Roberto Carlos, que durou 10 anos, de 1979 até 1989. Ela disse, abre aspas, ele é muito importante para mim. As pessoas imaginam muitas coisas sobre meu casamento com Roberto Carlos, fecha aspas. Abre aspas, não existia essa pressão toda que as pessoas imaginam ser casada com o Roberto Carlos. Entre quatro paredes, ele é um marido carinhoso, caseiro, que cuidava muito de mim e se preocupava em ajudar as pessoas. Sobre escrever um livro, a atriz pondera, abre aspas, a gente tem histórias ótimas e tenho vontade de até de escrever um livro sobre isso, se ele permitir, é claro. Ora, Miriam Rios, a vida é sua também, não é só dele não. Você tem todo o direito de escrever a sua história. Não importa se é o Roberto Carlos que está dentro dessa história, ela é sua também, ela te pertence. Então, as pessoas ficam cheias de dedos em relação ao Roberto Carlos, né? Agora, eu fico pensando o seguinte, se ele era tudo isso que ela está falando, carinhoso, ótimo marido, caseiro, cuidava de mim, se preocupava em ajudar as pessoas, por que eles se separaram? Pois é, eu acho que ela arrumou outra pessoa na época. Eles estavam nos Estados Unidos, ela começou a namorar um empresário, uma coisa assim, gente. Assim que eles separaram, ela já engatou esse romance. Bom, é isso. A atriz quer escrever um livro, mas não tem coragem por causa do Roberto Carlos, tem medo dele proibir. Mas, como eu falei, a vida é dela. 10 anos da vida dela ela não pode contar porque é o Roberto Carlos. Não tem nada a ver, né? Bom, pelo jeito esse livro não vai sair, mas vem aí a cinebiografia do Roberto Carlos. Então, detalhista extremo, todo mundo sabe disso. Ele está de olho atento na produção do filme que conta toda a história da sua vida, inclusive chegou a barrar 2 vezes o roteiro do longa. O primeiro script da cinebiografia do Roberto Carlos foi escrita por Patrícia Andrade e o Nelson Motta, mas o Roberto Carlos não aprovou. O segundo, a pedido do próprio Roberto Carlos, foi escrito por Glória Pérez, mas Roberto Carlos também não gostou, não. E por fim, outra versão apareceu contada por Breno Silveira e essa o Roberto Carlos aceitou. Em fase de pré-produção, a obra está atrás do seu protagonista, que vai narrar a história. Ainda não se sabe quem vai viver o Roberto Carlos, o ídolo que começou seu sucesso nos anos de 1960, entrou com tudo nessa nova década, né? 21, século 21. E para a felicidade de milhões de fãs pelo Brasil, as novidades não vão faltar. Vem música inédita para a novela das 21 horas, com dueto com o italiano Andrea Bocelli, shows em estádios, gravação do novo álbum italiano, produção de um filme sobre a sua vida, né, como eu já falei, e apresentações em um cruzeiro para a Riviera Maya, no México. Vai agitar o ano do Roberto Carlos, que não está nem sonhando em aposentadoria, né? Ele revelou os planos dele em entrevista. Deixa eu ver o que é mais. Uma das primeiras novidades é o dueto dele com a compositora Lia Soares, autora de uma canção que ele vai interpretar na próxima novela das 21 horas. Parece que é um lugar ao sol, deve ser. Abre aspas, é uma música linda, romântica, sobre um casal que se olha e percebe que alguma coisa está acontecendo e que está nascendo um amor. Adiantou Roberto Carlos sobre a música, que revelou estar gravando um álbum também de músicas italianas e tem a participação do Andrea Bocelli. Ele voltou a ter aulas em italiano porque ele tinha esquecido quase tudo. Até para cantar, ele faz aulas para fazer um italiano bonito, né? Bom, em primeira mão, deixa eu ver, vai lançar um dueto com a Andrea, famoso pela célebre interpretação de Conte Partiro.
Uma versão de Sentada à Beira do Caminho, composta por ele e Erasmo Carlos, foi a deixa para outra novidade. Abre aspas, há grandes possibilidades de que em breve a gente anuncie um show para a primeira semana de novembro, em São Paulo, em uma cidade mais uma cidade que estamos definindo. Gente, eu estou enrolando aqui porque é muita coisa, viu? Eu estou tentando resumir, tá? Saindo um pouco do universo da música, ele falou sobre o filme, que ele está olhando tudo, vigiando tudo. Não é ele que vai fazer o filme, claro, ainda não tem quem vai interpretar. O filme está praticamente pronto, gente. O filme está contando realmente a vida inteira dele, contando coisas que nunca falei, diz Roberto Carlos, abre aspas. Conta coisas que nunca falei, que evito falar, outras que não quero saber. Podem acreditar que tudo será visto, fecha aspas. E falou mais, abre aspas, estamos trabalhando seriamente, já contei toda a minha história para a Glória Pérez e para o Breno, o diretor. Então vai ser Glória Pérez e Breno, pelo que eu entendi, né? Roberto Carlos está com 78 anos, mostrou que pendurar o microfone não está completamente descartado da sua vida, mas que não é uma coisa que ele pensa agora, declarou o cantor. E deixa eu ver o que mais. A cinebiografia terá como cena, isso é interessante, de abertura, um dos maiores tabus da vida do Roberto Carlos, segundo o diretor Breno Silveira, gente, errei o nome dele. O filme vai começar mostrando o acidente, quando ele era menino, que fez Roberto perder a sua perna direita. A revelação foi feita pelo próprio cineasta Breno Silveira em entrevista durante o programa Conversa com Bial. O filme, contado por ele na primeira pessoa, está partindo muito do que ele está contando da história dele. É muito bonito, disse o diretor. O convite partiu dele, ele se abriu, contou a história que muita gente não sabe. O tamanho que é Roberto Carlos nesse país me deixa muito impressionado. O que mais me deixa emocionado é ver que, de certa forma, ele cantou a vida dele. Cantou mesmo, literalmente. Para a produção, além do cantor, o crítico Nelson Mota tem colaborado também e ajuda também no roteiro. As letras trazem muita da vida dele, temos visto durante esse momento de desenvolvimento, ele tem sido generoso, abrindo o coração. A história começa com um acidente quando ele tinha 6 anos, já falei. O episódio nunca foi abordado pelo cantor em entrevistas. Aí ele fala aqui, abre aspas, ele está num ponto bonito da vida, chegou com uma vontade surpreendente de contar essa história. Ele está parando praticamente toda a agenda para conversar com a gente e se concentrar também na filmagem. Está tratando como se fosse um legado. Várias vezes tem uma música que você não entende como foi feita e quando se revela a forma como ele criou é que a gente entende como ele botou para fora aquilo que ele estava sentindo. Olha, o público vai às lágrimas, disse o Breno Silveira, diretor do filme, que também assinou 2 filhos de Francisco e o Gonzaga, de pai para filho, a história do Luiz Gonzaga. Então é isso, o filme do Roberto Carlos, pelo jeito, até porque também, né, gente, tá chegando aos 80 anos, pensa, tá na hora de contar tudo, né, sem esconder nada. Bom, se o Neymar saiu da França para vir fazer festa de 5 dias no Brasil em plena pandemia e em pleno momento em que a pandemia está passando, né, nós estamos passando por uma situação tão difícil no Brasil, já com muitos lugares com falta de leito, e ele fez um festão e quis falar que não era, quis mostrar que não era. Cara, mais bobo precisa crescer muito. E é o que, segundo a assessoria do Neymar, tem tentado fazer com que ele cresça, que ele vire homem, deixe de ser menino. E a coisa foi bem mais séria do que a gente imagina. Segundo o Léo Dias, as gigantes Puma, né, e a Red Bull acionaram imediatamente o escritório de Neymar após noticiarem os 5 dias de festa de fim de ano. Ele negou, mas as festas aconteceram sim. Não deve ter acontecido do jeito que ele planejou, claro, porque ele foi muito vigiado. Bom, ele disse que num discurso o jogador criticou a imprensa, disse que é perseguido pela imprensa. Como assim, Neymar?
Você é um dos maiores jogadores do mundo, mais bem pago do mundo, mais rico do mundo, um dos mais, né? E chega no Brasil e acha que a imprensa está te perseguindo porque você vai fazer um festão em plena pandemia. Abre aspas, disse o Neymar. Não chegamos a um acordo comercial para a compra deste material feito por uma pessoa que trabalhou na festa. Eu não entendi muito bem essa frase aqui, não. Bom, a equipe de marketing do Neymar está sofrendo para tentar fazer com que ele amadureça a imagem, pelo menos a imagem dele. Sempre cercado de amigos, os tal dos parças, não fazem nada de produtivo na vida, a não serem amigos do Neymar. Neymar, bem que tentou se engajar em causas sociais extremamente relevantes, mas a síndrome de Peter Pan não sai da imagem do atleta, é uma eterna criança, mas a gente não pode deixar de falar que na festa dele estiveram Tiaguinho, Alexandre Pires, Wesley Safadão, Gustavo Lima, Grupo Voo pro Sereno, Grupo Menos é Mais, Jeito Moleque, Kevin, o Cris, Kevinho e Léo Santana, Kevinho Cris, Kevinho e Léo Santana, por exemplo, além de curtir e se apresentaram na festa. Nas festas, né, que foram dias de festas, então vamos falar aqui nas festas. Então, olha, também não faltou ex-jogador de futebol, Nenê do Fluminense, Rafinha Alcântara do PSG, Romarinho e Thiago Galhardo do Internacional, ex-BBB Felipe Prior, também curtiu os dias de festa. Os celulares, como eu comentei na época, foram proibidos, era preciso deixar o nome do aparelho para recebê-lo de volta no final da festa. As provas são... ou seja, as provas são de quem estava lá em loco trazendo as narrativas sobre as noitadas. Todos os convidados, dizem, foram submetidos à detecção do Covid. Aí, já que eu estou falando da festa, então, quer dizer, grandes empresas que patrocinam o Neymar cobraram da assessoria dele a postura do Neymar diante da Covid, fazendo festa, e devem ter ameaçado de cancelar contrato com ele, se ele continuar. Bom, eles não foram a fundo aqui na matéria sobre esse assunto, mas é o que a gente imagina. Se essas empresas entrarem em contato com a assessoria para ver o que está acontecendo e para criticar a postura do jogador, falar que não apoiam o que ele fez, até porque quando ele veio fazer a festa aqui, essas próprias empresas grandes que eu falei, que patrocinam ele, já se posicionaram na época falando que não tinham nada a ver com isso e que não concordavam de maneira alguma com a atitude do atleta. Bom, treinar às vésperas dos 2 dias de festa, que fez o ano, que fez no Joá, no ano novo, não estava nos planos de Gabigol. Por isso ele alegou um problema no tornozelo, uma dor leve, mas ele achou melhor se poupar. Eles se poupam para fazer festa. Chega aqui, no caso do Gabigol não, né? Mas chega aqui no Brasil mancando, de muleta. Sempre fim de ano, reparem. Fim de ano, tudo quanto é jogador famoso e rico começa a adoecer, começa a ter problemas. E o Gabigol não foi diferente. Dizem que ele inventou um problema no tornozelo para ficar afastado, para fazer festa. Pouca gente no Flamengo engoliu a história do Gabigol. O departamento médico sugeriu exames, claro, para ter real dimensão da lesão. E claro que ele não fez os exames, mas, bom, enfim, eu acho que eles fazem aquilo que lhes são permitido. Eles fazem aquilo que lhes é permitido. Ou seja, eles ameaçam, mas ninguém faz nada, então eles continuam fazendo festa. Agora, mas que está na hora do Neymar crescer, com certeza, né, gente? Poxa, cresça, pelo menos para ganhar o troféu, né, de o melhor do mundo. Bom, gente, olha, se a Globo se arrependeu de ter escalado a novela Força do Querer,
para a novela para ser reprisada, até porque eu já comentei aqui que a novela acabou de acabar, praticamente, é muito pouco tempo para repetir uma novela. Podiam ter buscado uma novela mais antiga, bacana, trouxeram a força do querer. Pois é, a reprise não está rendendo os índices de audiência que a emissora esperava, mas agora Inês é morta, a novela já está na reta final. A Record também fez uma péssima jogada ao colocar no ar, depois de um relativo sucesso de novo da novela Escrava Isaura, resolveram colocar a Escrava Mãe. Resultado, audiência lá embaixo. Escrava Mãe costuma ficar bem próxima do SBT, que exibe o Triturando no mesmo horário, brigando pela vice-liderança, né? Bom, deixa eu ver aqui. Escrava Mãe não costuma estar... Por fim, a antecessora na faixa sempre ocupou uma posição no ranking de maiores audiências da Record. A antecessora foi a Escrava Isaura, né? Escrava Mãe não costuma estar por aí, desse jeito. E para resolver o problema da emissora, duas possibilidades. Outra reprise ou criar um novo programa para o horário, porque a novela está acabando, com baixa audiência, e eles precisam levantar a audiência no horário, que está batendo com o Triturando, mostrando que o Triturando também não vai bem das pernas, porque Escrava Mãe não está bem e está conseguindo um pouquinho mais de audiência do que o Triturando, ou os dois estão batendo frente a frente, significa que a novela não está indo nada bem. A novela não, o programa Triturando. Então vamos aguardar e ver o que vai entrar no lugar dessa novela, que vai entrar no lugar de Escrava Mãe, porque o Triturando vai continuar. Bom, gente, olha, a partir de março, o Globo Repórter voltará ao ar, mas dizem os diretores com uma pegada diferente. O que será que eles vão fazer? Dizem que vão mudar o corpo de repórteres e também vão dar uma alterada na dupla de apresentadoras no caso, né, do jornalístico, que é Sandra Nemberg e Glória Maria. Elas estão sendo subaproveitadas pela direção da emissora porque ambas ocupam o mesmo posto sem necessidade, porque não tem necessidade de duas pessoas apresentando o Globo Repórter. Uma delas deve deixar o programa. Não sei dizer para vocês qual vai sair. Se for Sandra Nemberg, pezinho dela na CNN Brasil tá lá já, né? Por fim, o Globo Repórter saiu de férias, só volta em março, com reformulações, como eu já falei. Outra coisa que vai mudar, a Globo ainda não definiu qual novela vai substituir Um Lugar ao Sol, que entra no lugar de Amor de Mãe, que entra em março, se não me engano, só com 23 capítulos. Desse modo, a dúvida fica entre o remake de Pantanal e Olho por Olho. Então, porque o Pantanal estava confirmado para ser exibido em outubro, mas pelo andar da carruagem, uma grande dúvida paira no ar agora, né, sobre a questão da Covid. Então, a Globo não sabe se coloca Olho por Olho ou Pantanal no ar. Bom, não sei. Nós vamos ter que aguardar. Pantanal, vale ressaltar, está sendo adaptado pelo neto do Benedito Rui Barbosa. Olho por Olho marca o retorno de João Emanuel Carneiro, que eu gosto muito dele, a faixa das 9 horas, que é difícil, ele faz muita novela para 6. Por fim, tudo depende de como estará a pandemia e a possível vacinação, né, nos próximos meses. Já que eu estou falando de novela, vou aproveitar e falar da novela A Força do Querer. Vou contar para vocês o que vai acontecer no capítulo de hoje. A Ritinha e o Zeca vão se beijar de novo, mas ele pede que ela vá embora da sua casa. A Geisa afirma para a Érica, que está abandonando a carreira de lutadora. O Sabiá vai levar um tiro, vai contar para a Bibi que a imprensa deu destaque à atuação de Rubinho no tráfico e vai ter um tiroteio. O Caio prepara uma invasão da polícia no morro. Selma fica super preocupada com a Bibi. Mary, que é a mãe do Zeca, né, a Fafá de Belém, chega de viagem para apoiar o Zeca. Sabiá vai levar um tiro. Rubinho vai assumir o comando do crime.
E desse modo, e outra coisa, Joyce vai flagrar a Ivana simulando fazer Barbie e fica desesperada. Geisa chega a Niterói e descobre que Ritinha visitou o Zeca no presídio. Aí os dois vão brigar e tal, mas vão fazer as pazes. Por fim, outra coisa que eu queria comentar que vai acontecer provavelmente essa semana é que a Bibi vai ser presa e a Lília Cabral, esqueci o nome da personagem dela, ela também vai ser presa. Enfim, estou contando novidades aqui da novela Força do Querer para vocês, tá? Bom, olha, Rodrigo Faro, vamos lá. Voltou a vencer o programa da Eliana após um longo período perdendo para ela. Um longo período foi quase um ano. Tudo por conta da Fazenda 12. Pois é, tá rendendo ainda, mas vai começar o Big Brother. Adeus Fazenda 12. O povo esquece rápido. O apresentador Rodrigo Faro conseguiu até ultrapassar Faustão na Globo por alguns minutos em algumas ocasiões do programa. De fato, Eliana foi quem venceu mais que 70% nos confrontos com o Rodrigo Faro em 2020. Chamou atenção, acirrou ainda mais a disputa entre SBT e Record. Então, acontece o seguinte, segundo o Guilherme Beraldo, Rodrigo Faro tem se comportado muito mal. Ele está falando mal da Eliana pelas costas. Que coisa feia, Rodrigo Faro. Não, estou me decepcionando tanto com este cara. Críticas às pautas do programa do SBT é o que mais vem acontecendo, além de observações sobre táticas e apresentação da concorrente. Vale destacar que o contratado, o Rodrigo Faro, já deu unfollow na Eliana no Instagram, mas depois fez as pazes com ela. Como assim, gente? Preguiça do Rodrigo Faro. Ele que não deu um jeito no programa dele, não, que vai despencar de novo. Pois é, porque se ele não levar grandes atrações para o programa, ele pode dançar, como aconteceu durante todo o tempo em que a Fazenda não estava no ar. Foi só colocar a Fazenda no ar, a Fazenda começou a bombar, levar a Fazenda para dentro do programa do Rodrigo Faro, levaram o Canta Comigo para dentro do programa. O programa subiu a audiência, lógico. A Fazenda acabou, começou a cair, mas ainda está rendendo algumas coisas, alguns convidados e tal. Levantou o programa de novo. Agora, vamos aguardar e ver o que vem por aí. Porque com o Big Brother começando, a disputa entre Eliana e Rodrigo Faro vai ser dura. Gente, olha, os fãs da Tata Werneck que gostam dela nas novelas, né? Tem até a novela reprisando, acho que está reprisando, que tem a Tata Werneck, está reprisando. Então, que tem até a Grazi Massafera. Ela deu uma entrevista onde ela disse que não pretende mais retornar a esse tipo de produção tão cedo ou, se puder, nunca mais. Ela não quer fazer novela. A carreira como humorista e apresentadora está suficiente suprindo as necessidades dela, além de haver mais uma barreira. Tatá se tornou mãe em outubro do ano passado e não pretende ficar muito tempo longe da filha, fruto do seu relacionamento com Rafael Witt. Em suma, atuar em novela tomaria muito tempo dela e ela não quer ficar longe da filha desse jeito. Bom, de certo, esses não são os planos de Tatá. Pelos stories do Instagram e no Instagram, ela já foi questionada e respondeu de forma bem-humorada que não vai retornar tão cedo às novelas. Aliás, sua última novela foi Deus Salve o Rei, que recebeu críticas e teve mal de ibope. Eu acho que é essa novela que está passando, não é, gente? Um lugar aos... Como é que chama a novela? Deus Salve o Rei? Não é essa que está passando, não. Bom, enfim, não lembro qual que está passando. Uma pessoa criticou a Tata Werneck, perguntando se ela não tinha vergonha de tirar fotos com os sogros, porque eles eram todos mais ou menos da mesma idade, se ela não tinha vergonha. Ela mandou para aquele lugar que vocês já sabem qual é. Aí eu fiquei pensando, gente, a Tata Werneck não é tão mais velha assim que o João Witt, não é. Ela é o quê? Uns 9 anos mais velha que ele. Ela nunca poderia ser mãe dele. Que povo chato também, né, gente? Bom, gente, e a apresentadora Xuxa Meneghel concedeu uma entrevista ontem para Carolina Ferraz no Domingo Espetacular, da Record, emissora que ela está deixando.
onde ela falou sobre seus planos para o futuro. Ela disse que não pretende mais trabalhar em TV aberta. Será? Bom, ela vai deixar a Record em março. Ela agradeceu, disse que está se despedindo da nova casa, onde ela ficou 5 anos. Abre aspas, estou me despedindo da minha casa. Essa casa que a Xuxa se refere, fecha aspas. Essa casa é a Record, onde ela está desde 2015. E ela diz também, eu tenho muita gratidão pelo que vivi aqui. O Dancing Brasil foi um dos programas mais bonitos da minha carreira. Essa casa que você, Carolina Ferraz, está, que me acolheu por 5 anos, eu nunca me despedi com tanta dor. Fecha aspas. A apresentadora declarou que pretende se mudar para a Itália. Abre aspas, estou vendo Toscana. Que chique, gente. Vi algumas casas já por lá. A minha filha gosta muito da Itália. A gente tem cidadania italiana, então acho que tem essa grande possibilidade. Fecha aspas. É isso, gente. Ela vai deixar o Brasil, uma Xuxa muito rica. Ela não precisa mais trabalhar. Mas é uma pessoa que eu acho que não consegue ficar mais fora da mídia. É muito difícil. Então, claro que ela vai ter um canal, claro que ela vai ter não sei, vai criar alguma coisa na internet para ela e morar na Toscana, gente, meu sonho. Nossa, que delícia, tá vendo? Ela é rica, ela pode. Ela tá triste porque vai deixar o apartamento, a casa que ela mora atualmente, que é maravilhosa, que tem uma sala assim que parece uma florestinha cheia de passarinhos de verdade. Linda a casa dela, que ela vai deixar saudade essa casa. Mas a Toscana é maravilhosa, Xuxa. Você vai ficar muito feliz na Toscana. Claro que ela vai levar o marido, né? Porque ela falou que quer ficar com ele até o resto da vida. Então, com certeza, o Juno vai junto com a mala da Xuxa. Enfim, vamos aguardar, porque ela falou que isso vai demorar uns 2 anos, esse processo de mudança para outro país.